Queridos irmãos, mais uma vez boa noite a todos. Vamos neste momento nos colocar em pé e fazer a leitura do texto da Sagrada Escritura, que encontra-se na segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, isso. Vamos ajudar uns aos outros a encontrar o texto, isso é muito bom. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, leremos versículo 1 ao 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será dada amplamente, suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua palavra e humildemente nós pedimos a Ti que o Senhor ilumine a nossa mente. Precisamos, ó Deus, da obra maravilhosa do Teu Espírito Santo neste momento, falando aos nossos corações. Que não seja o falar humano, o convencimento humano, mas que seja, Senhor, a obra do bendito Espírito do Senhor, trabalhando nos nossos corações. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Na semana passada, nós meditamos sobre o tema da depravação total. Essa mensagem ela está disponível no nosso canal, o canal da igreja. E é um tema doutrinário muitíssimo importante, porque o Evangelho significa boas novas, boas notícias. E as boas notícias, elas fazem sentido quando nós concebemos pela palavra o que é a má notícia. Há um exemplo que eu gostei muito certa vez de ouvir um pregador dizendo que ele, quando foi pedir a noiva em casamento, na cultura americana é assim,
Ele foi comprar um anel. E ao chegar na joalheria, ele tinha que escolher uma pedra de diamante para aquele anel. E então foi trazido para ele uma coleção de diamantes e colocado em cima do balcão. E ele olhou e pensou, é tudo igual. É tudo igual. Como escolher? Mas de repente veio o especialista e trouxe um veludo preto. E quando ele colocou aquele veludo preto e despejou os diamantes naquele veludo preto, ele então viu a luz que o diamante pode trazer aos olhos quando está no lugar certo. O Evangelho é assim, meus irmãos. Quando nós observamos o pano de fundo da nossa história, aí sim a mensagem da salvação, ela brilha aos nossos olhos. É o que Pedro mostra aqui nesse capítulo. Nós estudamos na semana passada que a depravação ela é total por muitos motivos. E uma das coisas que manifesta para nós quão grave é isso, é o que a palavra de Deus, isso não é pensamento humano, é a palavra de Deus que diz em Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não há quem faça o bem. Lembram-se desse texto? Vou repetir, não há quem faça o bem. Deus olhando para a terra, não viu um justo sequer. Não há quem faça o bem. Paulo ainda continua, não há quem busque a Deus. Isto é a depravação total. Então, o que é a salvação? A salvação, meus irmãos, ela não é o homem acordando numa manhã dizendo, eu acho que eu preciso ser salvo. A salvação é a mão forte de Deus entrando no lamaçal do pecado, no tremedal de lama, como disse o salmista, e tirando pessoas da perdição. E o que nós estamos meditando aqui, em especial essa noite, é o versículo de número 10. Essa é uma mensagem que eu incentivo você a anotar para você estudar em casa também, se assim for possível. O versículo 10, Pedro diz o seguinte, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez, o quê? Maior. Ou seja, empenhe-se, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O que Pedro está dizendo é, por que há pessoas que tropeçam? Elas estão comovidas, muitas pessoas têm um assentimento intelectual pelo Evangelho, têm uma afeição pela verdade do reino, só que isso não é o suficiente. Vocês se lembram muito bem que no ministério de Jesus houve pessoas que disseram, Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Todavia essas pessoas não seguiram. Um tinha por prioridade, primeiro, esperar o pai vir a falecer, para depois ele seguir a Jesus. O outro queria seguir a Jesus para encontrar lugar na terra. No linguajar de hoje em dia, para prosperar. Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o texto não nos diz que essas pessoas tornaram-se seguidoras de Jesus. E por que não? Por causa do coração do homem. Que mesmo diante de Cristo, do Filho de Deus, essas pessoas manifestam o coração que está inclinado para ser contra a vontade de Deus. Meus irmãos, na semana passada nós meditamos no Evangelho de João capítulo 6, quando Jesus ele vira para os judeus, que quando o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes, alimentou uma multidão, e então tomando o barco eles passaram para outra margem, e estando na outra margem, os mesmos foram após Jesus, e disseram, Senhor, quando é que o Senhor chegou aqui?
Nós o procuramos, o Senhor veio muito rápido para cá. E Jesus disse o que para eles? Vocês não me seguem porque creem em mim. Vocês me seguem porque comeram e se fartaram. E então eles dizem para Jesus, dá-nos um sinal do céu para que creiamos em ti. Sabe o que é a depravação total? É isso. É que as pessoas, mesmo recebendo bênçãos de Deus, elas querem colocar Deus à prova pelo seu querer. Deus, me dá mais uma coisa, e aí então eu vou ver essa questão. Por isso, Jesus disse que para ir a Ele, para vir a mim, na linguagem do Senhor, é necessário que o Pai mova este coração. Essa mensagem ela traz para nós duas coisas. A primeira é preocupação. É que se você não tem amor por Jesus, você deve ficar muito preocupado. Porque é o Pai que move o coração da pessoa para que ela vá ao encontro de Jesus. É o Pai que dá a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo, como aconteceu com Pedro. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. É Deus que move um coração que estava totalmente depravado, desvendando-lhe, tirando a venda para que veja o Cristo. A segunda coisa que essa mensagem traz para nós é esperança e paz, porque saber que Deus viu o nosso estado de corrupção e se Ele deixasse que nós viéssemos a sucumbir no lago de fogo, Ele estaria sendo plenamente justo, porque todos pecaram. Você concordando ou não, é o que a Bíblia diz. Todos pecaram. E se Deus deixasse que esse fosse o destino final, Ele estaria exercendo a sua justiça, que é santa. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos salvou, e nos salvou para o quê? Para o louvor da sua glória, para que você seja um outdoor ambulante pela história, manifestando a graça salvadora de Deus. Por isso, o que vem a ser esse confirmar a vossa vocação e eleição, no versículo 10. Note bem que Pedro fala, por isso, ele nos sinaliza o seguinte, depois de ter dito tudo isso para vocês agora têm uma responsabilidade, que é procurar com diligência cada vez maior, ou seja, empenhe-se cada vez mais confirmar a vossa vocação. A palavra vocação vem de vocal, de chamado. É o que nós chamamos de chamado eficaz, que é feito pela palavra de Deus. Há pessoas que não entendem a doutrina bíblica e dizem o seguinte, se é Deus quem salva, por que eu tenho que pregar o Evangelho? É justamente por isso, porque é pela pregação do Evangelho que o coração é tocado pelo poder de Deus. Deus usa quem prega o Evangelho, Deus usa a mensagem no coração do homem, é Deus que transforma esta vontade, que é contrária a Ele, de modo que quando uma pessoa diz, sim, eu quero, ela está fazendo isso por moção do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Confirmar a vossa vocação. Você foi chamado por Deus das trevas para a maravilhosa luz? Então, confirme isso, Pedro diz. E eleição. Meus irmãos, não tem como passar um estilete na Bíblia, tirando todas as vezes que aparece a palavra eleição. Isso é pecado. Alterar o texto bíblico. A Bíblia fala que Deus, sim, segundo o beneplácito da sua vontade, como diz Efésios 1:11, Ele age salvando os homens graciosamente.
Mesmo um homem como Paulo, que não queria, quando era Saulo de Tarso, o Senhor interviu no caminho dele. Em Atos 22, quando Paulo está pregando para as autoridades constituídas, ele diz que o Senhor disse para ele: eu escolhi você. Se você quer ou não, não importa. O que importa é o meu querer, a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero te salvar. O que está diante de nós é um texto maravilhoso que diz-nos o seguinte: que nós não tínhamos elementos virtuosos, e hoje nós temos porque foi obra de Deus, não foi obra humana. Quais são esses elementos? Versículo 1 nos diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Se você puder, grife isso. Obtiveram fé. Significa que não tínhamos a fé salvadora. Ela foi concedida. Obtivemos fé. Não foi por esforço humano, não foi por leitura, por intelecto, não. Foi por graça de Deus. A segunda coisa que mostra o que não estava presente em nós e agora temos, está no versículo 3, que nos diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha só, nos têm sido o quê? Doadas. Significa que éramos conduzidos à morte e à impiedade. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O contrário disso era: você não tinha esses elementos virtuosos da parte de Deus e o seu caminho era morte e impureza. A terceira coisa que Pedro diz aqui está no versículo 3, a parte B. Diz: nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nos chamou significa que estávamos afastados da glória de Deus. Nos chamou para a sua própria glória e virtude. E a quarta coisa está no versículo 4, que diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Significa que a vida ela era tomada de incertezas. Um homem sem as promessas de Deus é um homem inseguro, com um futuro incerto, é uma pessoa que não tem paz, que é inquieta. E o texto bíblico está nos dizendo que essas coisas nos foram concedidas, não são naturais nossas. Às vezes as pessoas dizem assim para mim: eu sempre fui uma pessoa dedicada a Deus. Eu sempre fui preocupado com as coisas de Deus. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui uma pessoa inclinada à santidade e à piedade. Foi nada. Seu coração veio com defeito de fábrica, inclinado para desobedecer ao Senhor. Se não fosse Deus plantar em você isso, de você naturalmente não viria. Posto isso, nós concluímos: se não fosse pela plena justiça de Deus em Jesus Cristo, não teríamos nada disso. Porque o texto bíblico, por gentileza, acompanhe a leitura na Bíblia Sagrada. Olha o que diz no versículo 1. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. A justiça significa o seguinte: que o pecado em nós, que nos depravou a natureza, precisava ser punido. E na cruz, Jesus tomou sobre si o nosso pecado, e ali ele, no seu corpo, o condenou. E Deus
estava em Cristo, aplicando essa justiça. Quando você é iluminado pelo Espírito Santo e diz, eu creio, essa justiça de Deus manifestada no Calvário, ela é imputada sobre você. É isso que a Bíblia ensina. Porque só há 2 lugares onde a justiça de Deus ela é plenamente satisfeita. Primeiro, na cruz do Calvário. Segundo, no inferno, na perdição eterna, criado para o diabo e os seus anjos. Agora, nós temos aqui 4 verdades para nós meditarmos. Esse texto, ele usa repetidamente a palavra conhecimento. Você observou? No versículo 2, nos fala pleno conhecimento de Deus. Versículo 5 nos fala o conhecimento. No versículo 6 nos fala do conhecimento. No versículo 8 nos fala do conhecimento também. Dentre essa coleção de palavras de conhecimento, que é você ser iluminado no teu entendimento sobre esses mistérios de Deus, há o conhecimento pleno de Deus, gente. Eu disse aqui pela manhã, eu vou repetir. Conhecer a Deus não é definir Deus. É impossível você estudar Deus. Você colocar Deus numa maca de dissecação, como num curso de medicina, e tentar passar o bisturi examinando as partes. Não tem como fazer isso. Porque tudo quanto você tem palavras para definir, significa que você é superior ao objeto. Deus não se explica, Deus é indefinível, mas o pleno conhecimento de Deus é possível. Que mistério é esse? Mistério revelado em Jesus Cristo, que quando você se familiariza com quem é Jesus, você sabe o que Deus pensa a seu respeito, que quem é Deus e o que é o amor de Deus. Pessoas que não conhecem a Cristo, elas vivem em constante suspeição de amargura, de juízo, qualquer coisa que acontece na vida. Tropeçou na porta da padaria, foi Deus. O dinheiro do salário não caiu na conta no dia combinado, é Deus. Alguma outra coisa deu errado, é Deus. Por que é Deus, gente? Já observou que pessoas saudáveis do coração, elas não ficam falando de taquicardia ou ataque cardíaco. Pessoas boas, nos brônquios, nos pulmões, elas não ficam falando de falta de ar. O homem pecador, o tempo todo ele fica culpando Deus, não é porque ele é familiar de Deus, é justamente porque ele não tem amizade com Deus. Em inimizade com Deus, ele fica o tempo todo com essa sensação de que Deus está o perseguindo. Mas o pleno conhecimento de Deus, meus irmãos, nos evidencia que Deus é a pessoa mais interessada em nos salvar, em nos livrar dessa vida. O pleno conhecimento de Deus, ele traz para nós algumas virtudes que eu quero meditar com você aqui agora nesse momento, que é o desenvolvimento da nossa mensagem essa noite. Primeiro, conhecer plenamente a Deus torna a vida mergulhada em graça e paz. Olha o que o texto sagrado nos diz no versículo de número 2. Graça e paz vos sejam o quê? Multiplicadas. Onde? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça é o amor de Deus agindo em prol da sua glória. E o amor de Deus é dirigido não a objetos, mas a pessoas. Graça e paz. Paz, meus irmãos, não é ausência de guerra. Paz é a completude de vida, é a plenitude de vida que concebe que está tudo bem com Deus. Entre eu e Deus não há inimizade, porque o muro de separação que havia
foi rompido pelo sangue do Cordeiro no Calvário. Eu sou amigo de Deus, Ele é meu amigo. Isso é paz, gente. Eu pergunto para você, quando você encontra um irmão seu em Cristo Jesus e você fala graça e paz, você já meditou nisso? Que você está saudando uma pessoa, desejando para ela algo que brota de Deus. Deve ser verdade em nós. O amor leal de Deus, ele está em exercício na minha vida, graça. E paz está tudo bem com a minha alma em relação ao Senhor Deus. Como Jó fez. O Senhor, quando Jó perdeu tudo, o Senhor Deus deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Só uma pessoa em paz com Deus. Só uma pessoa em paz com Deus. O pleno conhecimento de Deus torna a vida mergulhada em graça e paz. A segunda coisa que Pedro nos ensina é que esse pleno conhecimento de Deus, através da pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conduz à vida e à piedade. Versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Uma pessoa que conhece a Cristo pelos méritos de Cristo, é uma pessoa que amará a Deus, desejará cada vez mais conhecer a Jesus, que é inesgotável esse conhecimento, e essa pessoa ela cogitará coisas para a vida e para a santidade. Não é gente da morte, não é gente que vai fazer complozinho na casa de alguém que a mídia divulga e vai lá dizendo morte a ele. Tempos atrás, quando teve um dos crimes em São Paulo contra uma criança num condomínio, ficaram assustados os jornalistas pelo número de pessoas que se diziam evangélicas à porta do condomínio dizendo matem ele. Isso não é evangélico coisa nenhuma, porque o evangélico é quem tem a mensagem do evangelho no seu coração. É quem tem a mente formada pelo evangelho. E as coisas que conduzem à vida e à piedade, elas são práticas. Piedade, gente, vem da palavra pio, que significa puro, santo. Pessoa que ama a pureza. Pessoa que ama a clareza, nada obscuro, que foge da aparência do mal. Terceira coisa que o texto de Pedro nos ensina é que conhecer plenamente a Deus nos faz viver para a sua glória e virtude. Versículo 3, a última parte. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem é a pessoa central da Bíblia? É Deus. De Gênesis a Apocalipse, a pessoa central é Deus, não é o homem. Não é o homem, é Deus. A frase maravilhosa de Santo Agostinho, ela cabe aqui. Ele disse: Tu nos criastes para ti. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Você foi criado para a glória de Deus. E quando você dedica a sua vida para a glória de Deus, os significados aqui desse plano terreno, eles vão encontrando o seu lugar. Aquele texto maravilhoso de Esdras, que as pessoas usam em serigrafia, gospel, a alegria do Senhor é a nossa força. Né? A pessoa está enfraquecida, está com depressão, está convalescida na vida, aí vai alguém visitar ela, e aí usa um texto bíblico fora de contexto para machucar o coração da outra. Levanta, sacode a poeira, levanta, sai daí, vamos. A alegria do Senhor é a nossa força. Fora de contexto.
Porque quando Esdras disse isso, ele estava restaurando o templo e o culto a Deus em Jerusalém depois do cativeiro. E o que ele estava dizendo é o seguinte: irmãos, aquilo que promove contentamento no coração de Deus, imediatamente gera força no povo de Deus. Eles estavam restaurando a adoração a Deus. É verdade isso? É verdade. A alegria do Senhor é a nossa força. Por que isso? Por causa da palavra obediência. Qual é o filho que não se sente motivado quando vê o contentamento no rosto do pai? Faz algo bom, o pai diz: ótimo, filho, continue. Isso é motivador, era isso que Esdras estava falando. E quando o texto bíblico nos diz que o Senhor nos elegeu para nos dar pleno conhecimento de si, para nos fazer viver para a sua glória, significa isso. Dar alegria ao coração de Deus, porque essa alegria, ela volta para nós e nos faz viver, gente. É isso. A quarta coisa que o texto sagrado nos ensina, está dos versos 4 ao 8, é que conhecer plenamente a Deus em Cristo Jesus nos torna pessoas ativas e frutíferas, ou frutuosos, como diz Pedro. Não é um conhecimento etéreo, aquela coisa que fica no espaço, filosófico, mas é um conhecimento que faz com que a mão toque o outro. É um conhecimento de Deus que não é a confissão de fé de Westminster, a confissão belga, a confissão reformada. É um conhecimento, sim, que tem articulado um conceito, mas que esse conceito se manifesta, não é verbalizando, é vivendo na prática. Teve um seminário nos Estados Unidos que o professor de teologia reprovou todo mundo no último ano. Era a última aula. E o professor atrasou. E aí veio então a pessoa responsável pela instituição e disse assim: ó, o negócio é o seguinte, vocês devem ir até o ambiente tal, o laboratório tal, que lá tem um recado para vocês. Todo mundo saiu correndo e todo mundo pulou o mendigo que estava à porta. O professor chegou no laboratório e disse: muito bem, eu chamei vocês aqui para dar uma notícia. Vocês estudaram por 5 anos teologia. Todo mundo aqui sabe no grego, sabe no hebraico, mas não está no coração. Está todo mundo reprovado. Porque pularam um homem que estava lá encenando ser um mendigo. Sequer um de vocês veio a ele e disse: posso orar por você? Meus irmãos, confirmar a nossa vocação e a nossa eleição não é dizer o que é dito no ambiente teológico corretamente. A confirmação da vocação, do chamado de Deus, e que Ele nos escolheu para a salvação, para o louvor da sua glória, se dá na vida prática. Olha só, versículo 4 ao 8, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, que é o contrário de pavio curto, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. O máximo, o pico da narrativa é o amor. Conhecer plenamente a Deus nos torna ativos. E o que é ativos e frutuosos ou frutíferos aqui na linguagem de Pedro? É associar virtudes da pessoa de Cristo no dia a dia. Fala-se muito de dons espirituais, busca-se muito dons espirituais, discutem-se muito sobre dom de línguas, dom da profecia, dom da visão, dom da revelação.
Mas quando Paulo, lá em Coríntios 12, ele fala sobre os dons espirituais que o Espírito distribui na igreja segundo o que lhe apraz, para um fim proveitoso no corpo de Cristo, porque o Espírito Santo não dá dom que não seja coerente. O Espírito Santo não vai dar dom de línguas para você falar chinês, mandarim, aqui em Olímpia, numa comunidade que todo mundo fala português. Porque todas as manifestações que havia nesse sentido era para que o gentio, o estrangeiro, ouvisse na sua própria língua as maravilhas de Deus. Era coerente. Hoje o Senhor pode fazer a mesma coisa? Pode, Ele é Senhor. Mas ao final da narrativa dos dons espirituais em Coríntios 12, Paulo diz o seguinte: procurai com zelo os melhores dons, ou seja, os mais apropriados para a necessidade do corpo de Cristo. E eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Não é um caminho excelente, é sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Pedro também nos diz aqui, para nós associarmos virtudes na vida prática, para que o fim disso, no versículo 7 diz, seja o amor. Amar, meus irmãos, viver em amor, não se vive dizendo eu te amo. O amor nós manifestamos vivendo. Uma igreja na Coreia, experimentando o avivamento, viram que eles estavam com dificuldade para evangelizar. E evangelizar é um ato de amor, meus irmãos. Eu me lembro que uma pessoa disse para mim certa vez, quando eu assumi uma igreja, pastor, não faça evangelismos aqui, nós não gostamos. Eu disse, não é questão de você gostar ou não. Evangelizar é um mandamento de Jesus e evangelizar é um ato de amor. Falar de Jesus para o vizinho, falar de Jesus para alguém é um ato de amor para com Deus e para com o próximo. E uma igreja na Coreia, vendo a necessidade de evangelizar, não encontrava meios. E então tiveram a genial ideia de ir para a porta do supermercado ajudar as pessoas a embalar as compras. E aquelas pessoas que não tinham condição, não tinham condução, elas levavam a compra até a casa do outro e não falavam nada. Esse gesto maravilhoso fazia com que pessoas dissessem, nunca ninguém fez isso. Por que esse povo está fazendo isso? E eles respondiam, porque Jesus faria isso no nosso lugar. É a nossa forma de dizer para vocês, vocês são especiais demais aqui no bairro. Nós amamos vocês e nós estamos aqui, conte conosco. Virtudes que nós associamos na vida e elas são práticas. Você tem vivido de forma prática, confirmando a sua vocação e a sua eleição? Você tem tido atitudes que glorificam a Deus, que diz para o mundo que você vive para a glória de Deus? E quem vê diz, eu preciso seguir Jesus. Cheguei a essa conclusão. Essa pessoa, ela foi usada por Deus para pregar para mim por atitudes que eu preciso seguir a Jesus. Meus irmãos, a conclusão que nós temos dessa mensagem é a seguinte. O crente confirma que ele é um eleito de Deus, vivendo de modo coerente, conhecendo a Deus e frutificando. Conhecendo a Deus cada vez mais, como diz o Senhor, como diz o profeta Oséias no Antigo Testamento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa. Tem muita coisa que eu não tenho certeza na minha vida, mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor virá para me buscar. E por isso eu me empenho em conhecê-lo. A segunda coisa que nós trazemos desta mensagem, meus irmãos, é que o crente confirma que é um eleito de Deus, vivendo com vistas no reino
eterno. O verso 11 diz-nos assim: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente ele tem um endereço de chegada. Na caminhada da vida ele tem um endereço de chegada. E esse endereço é o reino eterno. E porque ele tem este propósito em mente, pelas promessas de Deus, versículo 4 nos diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O crente, pelas promessas de Deus, ele vive livrando-se das paixões que há no mundo. Não é associando, mas é se livrando disso. Nós vivemos em tempos difíceis, meus irmãos. Aquilo que Paulo disse a Timóteo, que nos últimos dias os homens cercar-se-iam dos seus próprios mestres, acontece de forma voraz entre nós. E as pessoas tentam associar o que há no mundo com o que há na igreja, para que o resultado seja o contentamento do homem, dizendo: estou gostando disso. Mas a distinção entre o santo e o profano é o que marca um eleito de Deus. Ele vive para Deus, ele vive com propósito santo. Aquela faláciazinha que as pessoas dizem: então uma vez salvo, sempre salvo, né? Então eu posso pecar o quanto quiser, é diabólica e ela não tem base bíblica. Porque uma pessoa eleita por Deus, ela tem o seu endereço no céu e ela olha para o mundo e diz: não vou amar isso. As paixões do mundo não fazem parte da minha vida. Um eleito, ele manifesta que Deus o chamou, que Deus o salvou por uma vida de santidade prática. E pelas promessas de Deus, essa pessoa, ela vive no eterno encadeamento de virtudes. Ela associa fé com virtude e diligentemente ela associa piedade com fraternidade até o amor, até transbordar de amor. Qual é a evidência que nós temos de que somos o que dizemos ser? É que nós praticamos o que Jesus praticou e que nós temos essa preocupação, confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. Eu convido você a se colocar em pé essa noite, para nós juntos orarmos. A palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, que quando José estava no Egito, ele estava sozinho, seu pai não estava lá, ninguém conhecia a família patriarcal ali com ele. E num certo dia a mulher de Potifar deixou a casa sozinha para ela e ele. Jantar, luz de velas, tudo pronto para uma noite a dois. Ali aconteceria o adultério que desgraçaria com a vida daquele jovem. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando a mulher de Potifar veio e lançou mão da roupa de José, ele disse: longe de mim pecar contra o Senhor, o meu Deus. Uma pessoa que tem um profundo senso de que Deus a chamou das trevas para a luz, ela se afasta das oportunidades, da corrupção, das paixões que há no mundo. Nós somos sempre transparentes. Diante de Deus há um flagrante constante da nossa mente e do nosso coração. E essa noite eu convido você a fechar os olhos. E aí onde você está meditando nessa palavra, eu tenho confirmado a minha vocação. Eu tenho confirmado que Jesus disse: segue-me. Eu tenho confirmado a minha eleição.
que Deus, em sua graça e seu poder, Ele estendeu a mão e me tirou do tremedal de lama, e agora eu sou salvo pela graça do Senhor. A confirmação disso, meus irmãos, é na vida prática. A quem você tem falado de Jesus? Para quem você tem ligado e feito uma oração? Quem está em casa, em quarentena, por causa dessa pandemia, não está suportando a dor da depressão e tantas coisas, e você pode manifestar na prática de que você é santo, que você é de Deus, porque você fazendo isso, você prega o Evangelho com a sua atitude, ligando para alguém uma palavra de edificação, de esperança, dizendo: Deus está no controle, o Senhor deseja te salvar também, eu quero orar por sua vida. Nós confirmamos quem somos na prática. Oremos. Senhor, graças te damos por esta noite, por tua santa palavra. Aplica ela, ó Deus, no nosso coração. Precisamos, ó Deus, ser praticantes da tua palavra. Precisamos ser pessoas ativas e que frutificam. Livra-nos, ó Deus, de uma geração que canta, que discute teologia, mas o coração está bem longe de evidenciar que Cristo está vivo pelo século dos séculos. Livra-nos disso. Ó Deus, molda o nosso coração para o louvor da tua glória. Abre os nossos olhos para as oportunidades, os campos brancos da seara que estão diante de nós e que o Senhor quer nos usar como trabalhadores na tua seara. Senhor, ativa isso em nós. Em nome de Jesus, nós suplicamos a Ti que sejamos pessoas virtuosas e frutíferas na Tua obra, confirmando assim a nossa vocação e eleição para a glória de Deus Pai. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Redentor, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, hoje e sempre. Que digamos juntos, amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.